Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de maio. O Bovespa apresentou aqui uma queda de 0,94% em um ponto importante. Ibov volta a ficar abaixo dos 66.200, ou seja, faz um rompimento aqui de uma zona de resistência. Rompimento ali nessa faixa 66.200 até 60, arredondando aqui para 66.600. Fechou acima no pregão passado e o pregão de hoje, com essa queda de 0,94%, fecha abaixo novamente 66.200. A perda da mínima do pregão de hoje, 65.898, traz uma expectativa maior de se gerar um movimento aqui para baixo no gráfico diário do Ibovespa, gerando uma sinalização de falso rompimento de uma zona de resistência. O suporte imediato é essa região aqui de 65.775 pontos. Então, mesmo que perca a mínima, se perder essa mínima e gerar uma sinalização de alta já no intraday, seria um ponto para o Ibovespa se recuperar e gerar um pregão de alta para confirmar, e principalmente se não perder a mínima e gerar já um pregão de alta, sendo esse candle uma possível correção desse forte candle de subida, seria um sinal mais relevante para a manutenção dessa tendência de alta gerada no pregão anterior. Se confirmar aqui para baixo, a gente já teria um enfraquecimento dessa tendência de alta do Ibovespa, podendo vir a ficar dentro novamente de uma região de indefinição que passou um bom tempo aí no mês passado. Depois disso, então, vamos falar aqui do índice futuro. Se a gente olhar para o índice futuro no gráfico de 60 minutos, a gente observa que o Ibovespa está fazendo algo semelhante. Fez um movimento para baixo, aqui abriu aqui nesse ponto, fez um movimento para baixo, gera aqui um movimento para cima. Não cheguei a fazer recomendação no início do pregão de hoje. Depois desse movimento aqui para cima, deveria fazer algo nesse sentido para manutenção dessa tendência de alta. Aqui no G60, a perda da mínima do pregão de hoje para o próximo pregão, isso acontecendo no próximo pregão, seria a formação de pivô de baixa, assim como eu comentei no Ibovespa. Se perder a mínima do pregão de hoje pelo intraday, seria um pivô de baixa também no G60, o que traz a expectativa de gerar aqui uma movimentação para baixo, apoiando mais a operação na ponta vendedora, desde que esse movimento aqui não gere nada forte aqui para cima, ou seja, avaliaria num gráfico de menor periodicidade para se buscar essa operação na ponta vendedora. Por outro lado, se voltar a trabalhar aqui para cima, não só dos 67 mil pontos, mas para cima de 67.155, meu interesse maior seria voltar para pensar em ponta compradora aí no mini índice, ou mesmo em uma fraqueza aqui nessa perda de mínima e uma sinalização relevante aqui para cima pelo G60. Depois disso, então, vamos falar do dólar, do mini dólar no pregão de hoje, um candle aqui de reversão, chamado de martelo, mas ainda está dentro de um movimento de baixa no gráfico diário. Se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos, eu recomendei uma operação no gráfico de 10 minutos do pregão de hoje, perdeu aqui, abriu aqui nesse ponto, gerou um movimento de baixa perdendo a mínima do pregão anterior, gera um recuo. Recomendo venda na perda da mínima desse candle, essa venda é executada, vem aqui para baixo. Quando chega aqui nesse nível, a minha expectativa, que quando eu recomendei essa venda, era que gerasse um movimento para vir perder 366. Só que quando se aproximou das 11 horas, que foi aqui, esse candle antecedia o candle das 11 horas, que era esse candle aqui, eu optei por encerrar essa posição porque tinha um evento às 11 horas e poderia ter uma volatilidade maior dentro do que até apresentou, podendo gerar até algo aqui para cima que seria um fundo ascendente. Então, por esse motivo, no meio desse candle eu optei por encerrar essa posição antes do evento, com um leve ganho de 0,03%, capital total mais 0,05%. Aí tivemos o Fed no pregão de hoje. Enquanto o Fed não saiu aí a decisão do Fed, a gente pode ver que ficou bem definido o intraday do dólar. Depois do Fed, também aqui a primeira hora depois do Fed, ficou também um candle de bastante indefinição e agora ganhando força para cima dessa congestão. Então, dentro desse movimento de subida, fica mais para a ponta compradora, dependendo dos recuos que acontecer no gráfico de menor periodicidade. E dentro desse movimento de subida, se vier a perder força no início do próximo pregão, gerando um topo mais relevante aqui no G60, me chamaria a atenção mais trabalhar na ponta vendedora, visto que graficamente, pelo diário, a gente estaria dentro ainda de um movimento de baixa. Depois disso, então, vamos falar aqui das ações. Na PETR4, no pregão de hoje, tivemos aqui uma alta de 1,22%, mas dentro do que eu até comentei na última videoanálise, se esse ativo, ao invés de ganhar força aqui para cima a partir desse pregão, voltar aqui a perder a mínima do pregão de hoje, me chamaria a atenção mais para se arriscar numa operação na ponta vendedora, ou seja, uma formação de topo dentro desse movimento de baixa e sem conseguir superar a máxima da semana anterior. Então, é isso que me chamaria a atenção para se buscar alguma operação de swing trade na PETR4, a perda da mínima do pregão de hoje. Na Vale 5, dia foi de forte queda de 5,36%, já abriu devolvendo
toda a alta do pregão de ontem, toda a alta no sentido do candle, já perdendo a mínima do pregão anterior, porque a alta do pregão de ontem foi uma alta aqui de 2,29%, que aqui com essa queda devolveu completamente não só a alta do pregão de ontem, mas aumentando aqui esse movimento de baixa. Dentro desse atual movimento de baixa que a Vale 5 apresenta, se esse ativo perder força nesse movimento de baixa e gerar fundo aqui acima desse fundo anterior, daria para se arriscar ainda uma operação na ponta compradora nesse ativo. Então, é o que mais me chamaria atenção, avaliar os próximos pregões da Vale 5 para se buscar uma operação na ponta compradora, sem que perca esse fundo aqui anterior. Depois disso, Itube 4. Itube 4 já comentada na última videoanálise. O que eu comentei na última videoanálise? Não fiz nenhuma operação na ponta compradora nesse forte candle de subida. Fico mais interessado, dentro da forma que eu costumo trabalhar, em avaliar esse recuo. Então, dentro desse recuo atual, se essa ação não ganhar força aqui para baixo, ficaria atento para a compra desde que ela consiga se sustentar acima dessa região aqui de suporte. O pregão de hoje conseguiu sustentar em fechamento e vai essa região de suporte até uma região ali de 38,77, ainda fica sendo uma região de suporte desde os 39,25 até esses 38,77, toda uma região de suporte de topos anteriores aqui para o Itube 4. Arriscando bem mais aqui na Itube 4 seria buscar a venda na perda da mínima deste pregão, buscando a operação até pelo G60, de um topo de um topo descendente no G60, ou de uma formação de topo de pivô de baixa no G60, trabalhando com stop acima da máxima aqui de um recuo no G60. Se eu colocar aqui no G60, ou seja, trabalhar com stop aqui acima da máxima desse candle seria uma das alternativas, se buscar uma operação aí de pivô de baixa no G60. Mais arriscado, porque no gráfico diário tem uma sinalização aqui que a gente está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário. EQTL3 me chama a atenção para se arriscar uma operação na ponta vendedora, gerou aqui um movimento para baixo, faz um movimento aqui mais bagunçado para cima, gera um candle hoje um pouco mais, aí, algo semelhante que a Itube 4 fez, um engolfo de baixo, e dentro desse engolfo de baixo, só confirmando aqui na Itube 4, isso aí, um engolfo de baixo, fechou até abaixo da mínima do pregão anterior, então temos uma sinalização aqui para se iniciar um movimento para baixo, assim como na EQTL3. Então a perda da mínima do pregão de hoje, que fechou na mínima 57,10, seria uma das alternativas se buscar uma venda nesse ativo, na expectativa que ela gere aqui um movimento para baixo, uma provável entrada aqui de uma tendência de baixa nesse papel, inclusive a favor de um movimento de baixa já no gráfico semanal. Depois disso, então, vamos para a Detex 3, é um ativo que a gente ainda está na ponta compradora. O ativo fechou bem no pregão de hoje, estava melhor, mas perdeu força aí mais no fechamento, para o fechamento do pregão. Alta aqui de 1,65%, chegou a bater lá em 9,35%. O fato é que esse ativo já gerou uma relação superior a de 1 para 1. Então, dentro dessa relação superior de 1 para 1, não seria mais interessante sair perdendo dessa posição. Então, nesse momento, abre-se já a chance de se trabalhar com stop de proteção em 9,02, um pouco acima do preço de entrada, que é a mínima aqui do pregão de hoje, 9,03, ou seja, se perder a mínima do pregão de hoje, pode trazer justamente a saída dessa posição para não sair mais perdendo dessa posição que já chegou a gerar 1 para 1. Mas a expectativa é que esse papel consiga aí ganhar força para cima e romper essa região. Já rompeu a máxima da semana passada, já dá um indício de iniciar um movimento de subida aqui no gráfico semanal, rompimento aqui dos 9,45, seria mais interessante ainda para a nossa posição. Nosso objetivo está acima desse patamar e está na faixa de R$ 9,59. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.